Salve concurseiros e concurseiras de plantão. Galera, publicamos um vídeo, né, fazendo uma brincadeira com o Instituto Jurídico da tentativa branca ou incruenta lá no nosso Instagram e logo em seguida publicamos uma questão trabalhando aí o conceito da tentativa branca ou incruenta. Algumas pessoas marcaram como resposta lá a alternativa D, né? E erraram a questão, porque lá na nossa questão o gabarito é a letra C. Lembrando que não fui eu quem elaborou essa questão. Essa questão que está lá no nosso Instagram, ela está adaptada, porque o Instagram, naquele aplicativo que utilizamos lá, ele não permite você trabalhar com 5 alternativas. Lá na nossa questão nós estamos trabalhando com A, B, C, D, né? A questão original ela traz mais uma alternativa, que é a alternativa E. Né? Essa questão original ela foi cobrada para o concurso de delegado da Polícia Civil de São Paulo no ano de 2011, salvo engano, tá? Então, lá nós tiramos uma alternativa que é uma alternativa absurda, que eu acredito que ninguém marcaria como resposta, né? E deixamos o gabarito da nossa questão na letra C. E a questão original, o gabarito está na letra E. Então vamos aqui comentar com vocês aqui. Eu acredito que quem marcou a alternativa D, marcou com base em um velho bizu que quem estuda aí para concurso vai lembrar, né? Na minha época que eu estudei, eu sempre decorei esse instituto, fazer a diferenciação da tentativa branca ou incruenta, da tentativa vermelha ou cruenta, com aquele velho bizu da vítima ferida. Ah, se você atingiu a vítima, você lesionou a vítima sangrou. Então se tem sangue, é vermelho, o sangue é vermelho, então é tentativa vermelha. Ah, o sangue vermelho na carne, né? Você lembra daquela carne que é crua, que produz sangue, né? Então a tentativa é cruenta, porque a carne cruenta produz sangue, então é tentativa cruenta ou vermelha, é a vítima sendo lesionada. Ah, se a vítima não foi lesionada, não tem sangue. Se não tem sangue, não é vermelha. Então, se não é vermelha, a tentativa é branca, né? Ah, se a carne não produz sangue, a carne não é cruenta, a carne é incruenta. Então, a tentativa é branca ou incruenta. Esse conceito você até consegue decorar aí em partes o Instituto da Tentativa Branca ou Incruenta, mas ele é deficiente e quando o membro da banca sabe disso, ele vai colocar essa armadilha para você como ele fez aqui nessa questão, tá bom? A melhor forma de você conceituar tentativa branca ou incruenta e diferenciá-la da tentativa vermelha ou cruenta é você ir de forma técnica. Você vai falar o seguinte, olha, a tentativa branca ou incruenta é aquela em que a conduta criminosa do agente não atinge o objeto material do delito. Ah, Marcelo, o que é o objeto material do delito? Bom, o objeto material do delito é a coisa corpórea sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, vou te dar um exemplo aqui, um crime de furto, né? O crime de furto, ele tutela o seu patrimônio. Se você teve o seu celular furtado, o objeto material do crime de furto, nesse caso, vai ser o seu celular, porque o seu celular é a coisa corpórea sobre a qual recaiu a conduta de subtrair, beleza? Ah, se foi o seu veículo, o objeto material vai ser o seu veículo. Na lesão corporal, vamos botar que alguém praticou um crime de lesão corporal contra você. O objeto material do crime de lesão corporal é o seu corpo. O seu corpo é a coisa corpórea sobre a qual recaiu a conduta criminosa de lesioná-lo. Então, esse é o melhor conceito. Quando a conduta criminosa do agente não atinge o objeto material do delito, nós estamos diante de uma tentativa branca ou incruenta. Quando a conduta criminosa atinge o objeto material do delito, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, nós estamos diante de uma tentativa cruenta e vermelha, porque atingiu o objeto material. Então, quando atinge o objeto material e não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, atingiu o objeto material, tentativa cruenta ou vermelha. Quando não atinge o objeto material, a tentativa é branca e incruenta. Essa é a melhor forma de você conceituar o instituto. Então vamos para a nossa questão aqui, para você ver como seria fácil você marcar a alternativa correta aqui dessa questão. Na alternativa A, então a questão começa o seguinte, na tentativa branca ou incruenta, você tem que completar com uma das alternativas. Né? Ele quer o conceito da tentativa branca ou incruenta. Aí você vai para a letra A. Na letra A, você já poderia descartar, porque ele inicia aqui falando aqui, ó,
Na tentativa branca ou incruenta, nós estamos trabalhando tentativa. Ele fala, o agente sequer inicia os atos executórios. Você já poderia descartar, porque tentativa, necessariamente você precisa ingressar nos atos executórios. Se você for lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, você vai ver que ele denomina a tentativa quando iniciada a execução, não se consuma o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, para você falar de tentativa, necessariamente o agente precisa ingressar nos atos executórios. Ah, Marcelo, não estou lembrando isso. O que é ato executório? Bom, isso é um outro caso, outro tema que a gente poderia trabalhar até em outro vídeo. Mas só para lembrá-lo, quando você está falando de ato executório, consumação, você está trabalhando aí o conceito de iter criminis, e é iter criminis, tá? Não é inter criminis, não é time de futebol, é iter criminis. Então é o caminho percorrido pelo crime. Qual é o caminho percorrido pelo crime? Cogitação, atos preparatórios, atos executórios e a consumação. Para você falar de tentativa, necessariamente o agente precisa ingressar nos atos executórios e a consumação não pode ocorrer por circunstâncias alheias à sua vontade. Então você poderia descartar aqui a letra A, porque ele fala que sequer iniciou os atos executórios. Se sequer iniciou, você não vai nem falar de tentativa, beleza? Agora, a letra B, ele dá outro instituto jurídico. Aqui ele fala o quê? O agente impede voluntariamente a consumação do delito. Você não está diante de tentativa aqui. Você está trabalhando um instituto jurídico chamado arrependimento eficaz. Se você for lá no seu artigo 15 do Código Penal, ele trabalha 2 institutos jurídicos. Esse artigo aqui, ele é denominado pela doutrina de ponte de ouro no direito penal, tá? Então ele vai trabalhar 2 institutos jurídicos. A primeira parte aqui do artigo 15 é a desistência voluntária. A segunda parte é a letra B aqui, ó, o arrependimento eficaz. Leia comigo aqui o artigo 15. Ele fala, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou, desiste de prosseguir, desistência voluntária, ou, ao outro instituto jurídico, impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então essa segunda parte aqui em vermelho é o arrependimento eficaz, que é o que está na letra B. Não é tentativa. Aqui é um caso de arrependimento eficaz. Se você cogita matar alguém, pega os atos preparatórios, né? Adquire uma arma, vai para o local onde a vítima costuma passar, efetua os disparos na vítima, né? Se você, antes de concluir todos os disparos, você tem 5 disparos na arma de fogo, efetuou 2, tem mais 3, mas você desiste de prosseguir, né? E a vítima sobrevive, ali é uma desistência voluntária. Você que voluntariamente desistiu de prosseguir e o crime não se consumou. Perceba que a tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Aqui nós não estamos falando de uma circunstância alheia à vontade do agente criminoso. É o agente que voluntariamente deixou de prosseguir na execução do crime, né? Ele tinha mais atos executórios para praticar e ele deixou de praticar. A desistência dele foi voluntária e o crime não se consumou. Então aqui ele está na primeira parte do artigo 15. Mas a letra B é o arrependimento eficaz, que é o quê? Ele tinha 5 disparos na arma de fogo, ele efetuou 5 disparos, né? Ele exauriu os atos executórios, mas logo em seguida ele se arrependeu ali, né, e foi lá e resgatou a vítima. Ele praticou mais uma conduta, ou seja, resgatou a vítima, levou a vítima ao hospital e a vítima sobreviveu, né? O arrependimento dele foi eficaz e não deixou produzir o resultado morte. Aqui, ó, o agente impede voluntariamente a consumação do delito. Arrependimento eficaz, não é tentativa, você já poderia descartar. A letra C era aquele absurdo que eu falei para vocês, né? A letra C, o membro da banca falou o seguinte, ó, o agente limpa o local do crime após a consumação. Eu coloquei que, meu Deus, né? Imagina, o agente limpa o local do crime após a consumação, ou seja, após a consumação, o crime já consumou. Você não vai nem pensar em tentativa, se o crime já consumou, ou seja, você matou a pessoa, depois você limpou o local onde você matou a pessoa, é a tentativa branca? Meu Deus, absurdo, né? Não tem como. Se o candidato marca isso aqui, o cara pode até passar no concurso marcando uma questão dessa, mas ele não vai passar no psicológico não, tá? Muita doideira, não tem como marcar isso, galera. O perigo da questão foi aqui na letra D, foi o que algumas pessoas marcaram como gabarito, porque lembraram daquele velho bizu, olha aqui, ó, o corpo da vítima não derrama sangue. Então é arriscado, tá? Não necessariamente uma tentativa vermelha ou cruenta vai derramar sangue na vítima, né? É importante você lembrar aqui, você vai ver aqui que eu pesquisei até na doutrina de Kleber Masson,
Quando os doutrinadores trabalham a tentativa branca ou incruenta e faz a distinção com a tentativa cruenta ou vermelha, geralmente ela tem origem na tentativa do homicídio. Então eles vão trabalhar, dar aquele exemplo de atingiu a vítima ficou ferida, a vítima sangrou, tentativa vermelha, tentativa cruenta. Ah, se a vítima não, os disparos nenhum acertou a vítima não foi ferida, a vítima não sangrou. A tentativa é branca ou incruenta. A origem do instituto, ela vem lá da tentativa do homicídio, mas nada impede que você utilize esse conceito em outros crimes. Então é isso o membro da banca faz com você e faz com que você erre. A melhor forma foi aqui o nosso gabarito aqui, ó, a letra E. O agente não atinge o objeto material do delito. Esse é o nosso gabarito. Se você não tivesse a letra E, só tivesse a ABCD e tivesse esse conceito aqui, eu marcaria esse daqui. Né, poderia até ser a resposta, mas com esse gabarito aqui não tem como questionar, galera, tá? Por quê? Vamos botar aqui no exemplo lá do rapaz que vamos botar que você quer lesionar uma pessoa, né? Você tenta praticar uma lesão, você até toca na pessoa, mas você não lesiona, você não pratica nem lesão leve na pessoa. Ou seja, você vai falar que a tentativa de lesão corporal foi branca e incruenta? Se você tocou o objeto material, você tocou o corpo da vítima, lembra lá do conceito? O simples fato de você tocou o corpo da vítima, você tá no caso de tentativa vermelha ou cruenta. Se você não tocou, né, o nosso vídeo lá, o cara nem tocou, né? Então é tentativa branca e incruenta. Aqui, ó, eu trouxe até o exemplo aqui na literatura do Kleber Masson, ele fala o seguinte, olha em azul aqui, galera, em azul ele coloca, ó, tentativa branca ou incruenta o objeto material não é atingido. Então o objeto material do delito não foi atingido, tentativa branca ou incruenta. Quando ele fala do conceito da tentativa cruenta ou vermelha, o objeto material é alcançado, ou seja, é atingido, né? Então essa é a diferenciação. Esse ponto aqui que ele coloca, ele está fazendo menção à origem do instituto. Ele fala assim, ó, que essa denominação, ela se refere a essa denominação recebe essa denominação de tentativa branca ou incruenta quando a vítima da tentativa de homicídio em que não se produzem ferimentos na vítima, né, não acarretando derramamento de sangue. Então ele está fazendo alusão à origem do instituto. Então, quando ele está falando ali do homicídio, da tentativa de homicídio, a vítima não foi ferida, não houve derramamento de sangue. Agora, você tem que tomar cuidado que não é necessariamente isso aqui que diferencia o instituto do outro, tá? O melhor conceito está aqui, ó. Esse azul desse azul aqui. Então, você não atingiu o objeto material, tentativa branca ou incruenta. Você atingiu o objeto material e o crime não se consumou por circunstâncias da lei à sua vontade, tentativa cruenta ou vermelha, beleza? Tamo junto, vamos estudar, vamos pra cima aí dos concursos. Não erre questão boba em prova. Diante de prova de concurso, por mais besta que a questão pareça ser, preste atenção, porque pode ter uma questão mais correta, uma questão mais completa. Vá sempre na questão mais completa, beleza? Tamo junto, um abraço.